Lá no computador. Vocês conseguem ver a minha tela já, né? Sim. Só puxar para cá, fechar isso aqui para não atrapalhar isso também. Eu vou pegar aqui. Opa. A gente já tem aberto aqui. Prontinho. Então, primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é um evento que eu idealizei junto com o Dr. Vinícius Quilante. Eu sou Tatiana Cotrim, presidente da Comissão de Marketing Jurídico e Compliance e Publicidade da subseção de Balneário Camboriú, o Dr. Vinícius Quilante, presidente da Comissão de Compliance. Vamos trazer para os doutores hoje a apresentação. Primeiro, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos à diretoria, à secretaria da subseção, na figura dos seus diretores, o Dr. Emanuele Carnevale, o Dr. Rodney Santos, Dr. Alisson Radaeli, Dr. Ramon Henrique, que me ajudou muito com a parte de divulgação do evento, as artes. Deixa eu só ir autorizando aqui ao mesmo tempo que eu vou falando com vocês, eu vou autorizando aqui a entrada das pessoas, tá? Que contribuíram muito para a aprovação e organização do evento. Doutora Thalita e doutor Marcos Emerson, que está presente aqui no nosso evento, que são os coordenadores das comissões temáticas, eles nos auxiliam com toda a parte burocrática. Secretaria da subseção, sempre solícita, disposta a nos assessorar nas reuniões e eventos. Aos palestrantes pela disponibilidade com que atenderam o meu pedido, meio que em cima da hora e com todas as agendas corridas que nós temos, proporcionando a realização desse evento que com certeza contribuirá muito para a advocacia nacionalmente. A gente teve a ideia de fazer o evento, inclusive no formato online, para que as informações que forem trazidas aqui pudessem alcançar a advocacia nacionalmente, né? Não só a nossa subseção, não só a Santa Catarina. Deixa eu só tirar um pouquinho para cá, porque está atrapalhando essa gravação. Assim fica um pouquinho melhor. Sobre a Comissão de Marketing Jurídico e Publicidade é uma comissão nova, né? A gente propôs que tivesse esse tema a ser abordado na subseção de Balneário Camboriú. Graças a Deus foi bem recebido, né? E foi bem considerado pela diretoria. O nosso propósito é educacional, mas também multidisciplinar. Eu penso muito na comissão dela ser voltada não só para trazer as orientações sobre o que é permitido ou vedado ao advogado, em se tratando do tema marketing jurídico. A gente tem também a comissão de fiscalização que nos auxilia nas dúvidas, né, que são trazidas, nas consultas que são feitas pelos advogados, mas o nosso objetivo maior é trazer uma multidisciplinariedade para a comissão, né? A gente pensa em fazer essa integração, como estamos fazendo agora, com outras comissões temáticas. Pensamos em trazer uma abordagem amplificada do tema marketing jurídico, que se interrelaciona com inúmeras outras comissões temáticas da subseção e também da seccional de Santa Catarina. Aos poucos, nós estamos recebendo novos membros, né? É uma comissão muito nova, como eu havia dito, mas a nossa proposta é trabalhar para difundir o conhecimento e contribuir para a advocacia. Deixo aqui o meu convite já a todos os advogados que se interessarem pelo tema, que são de Santa Catarina, porque a gente, infelizmente, tem a vedação, né, de outras seccionais poderem participar, a conhecerem o trabalho da comissão e poderem contribuir para a advocacia, que eu acredito que vai ser um trabalho conjunto que vamos fazer e que vai ajudar bastante ao longo das orientações que vão surgindo por conta do tema ser muito recente, né? No passado a gente teve o provimento 205, a gente teve esse ano a reunião dos conselheiros federais no comitê regulador. Deixa eu
só admitir mais uma pessoa aqui. Então, pensamos em conjunto, idealizamos esse painel para mostrar para a advocacia a importância da ferramenta do marketing jurídico, né, que auxilia a gestão legal, ética e estratégica no âmbito dos escritórios, mais do que trazer vedações e permissões dos regramentos institucionais. O nosso objetivo hoje é trazer para os doutores as situações do dia a dia, situações práticas, insights, orientações que possam contribuir, né, para o atendimento, planejamento de marketing e rotina de governança corporativa do nosso cotidiano, dentro dos escritórios. Nosso painel, ele não se esgota hoje, o tema, como eu falei, ele é bem recente, ele está em constante atualização, principalmente se a gente for considerar que o Comitê Regulador é um órgão consultivo, né, e recentemente composto, né, constituído o primeiro comitê, e que a gente sabe que novas orientações estão por vir, então a gente precisa trabalhar diariamente, ficar atento para conseguir trazer uma gestão estratégica adequada, né, uma publicidade adequada e ética para a advocacia, tá? A minha bio está aqui, mas eu não vou ler isso aqui tudo para vocês, eu prefiro aderir às novas ferramentas tecnológicas, só fazer um resumo de que eu sou advogada há mais de 13 anos, estou na comissão de marketing e publicidade aqui por Balneário Camboriú, mas pelo meu sotaque vocês devem perceber que eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, então a minha formação, minha pós-graduação, toda a minha formação é no Rio de Janeiro. Me mudei recentemente para cá, fui bem acolhida, muito feliz de poder fazer parte da subseção, com a suplementar agora, que recentemente foi deferida pela seccional Santa Catarina. E também sou membro de comissão desde 2019 no Rio de Janeiro, então tenho uma experiência em prestar esse trabalho voluntário e que me traz muita satisfação à frente de comissões temáticas. Vou deixar aqui o meu contato com vocês, mas de forma mais tecnológica, quem quiser pegar pelo QR Code, tá? E o meu arroba é tt_cotrim no Instagram, quem quiser mandar alguma dúvida no privado, também tem meus contatos no próprio Instagram, fique à vontade. Próximo passo, eu vou introduzir agora os nossos palestrantes, mas eles fiquem à vontade para complementar qualquer as suas bios, caso não esteja completa aqui nessa mini que eu fiz para vocês, nesse resumo. Doutora Lisandra Tomé é do Rio de Janeiro também, é advogada, sócia fundadora da Inova Juris, consultora, professora e palestrante em marketing jurídico, gestão jurídica e inovação para advogados e escritórios de advocacia, é head de inovação da Leve Legal Tech Ventures, membro da Comissão Nacional de Marketing Jurídico da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, Associação Nacional, membro da Comissão de Coaching Jurídico da OAB do Rio de Janeiro, ex-coordenadora de desenvolvimento profissional do advogado da ESA do Rio de Janeiro também. Nosso segundo palestrante, que acompanha o painel, o Dr. Vinícius Quilante, que além de ser nosso palestrante, como eu já disse, ele é presidente da Comissão de Compliance, especialista em direito empresarial e, como ele mesmo disse, apaixonado pelo direito. Não somos muito afetos às formalidades exacerbadas, então as apresentações são mais sucintas, mas eu deixo os palestrantes à vontade se quiserem fazer a complementação, como eu disse. E nosso moderador, que é meu colega de comissão, membro da Comissão de Marketing e Publicidade, Dr. Rodrigo Verdelli, atua também há uma boa quantidade de anos na área de compliance e vai moderar o nosso painel, vai fazer o fechamento do painel antes da gente seguir para as perguntas finais. Eu passo a palavra, então, para a doutora Lisandra, que é a nossa primeira palestrante, e vou encerrar aqui o compartilhamento. Deixa eu só fechar aqui para não te atrapalhar, porque tem tanta pausa no compartilhamento, tem tanta coisa aberta. Vocês já pararam de ver, né? Não. Ainda estão vendo? Sim. Peraí, está misturado aqui. Não, aqui para mim tá, retomar compartilhamento, interromper compartilhamento. Foi. Agora foi. Foi. Então é isso, eu desejo a todos um excelente evento, peço por gentileza algumas orientações finais só para os participantes que não estão falando, né, no momento de fala do palestrante. Deixem seus microfones fechados para não dar nenhuma interferência.
E os palestrantes, se quiserem ajuda com que eu passe o material, só me sinalizar agora. Precisa, doutora? Ou consegue passar Eu daí? acho que consigo aqui. Eu vou tentar, se eu tiver algum problema, eu te falo, tá bom? Tá ótimo. Desculpa, gente, qualquer falha de comunicação aqui, Boa porque tá noite. bem complicado de voz aqui para mim. Eu tô fazendo esforço grande para a voz sair boa para vocês, mas eu tô com bastante dor, então já peço desculpas. Bom, boa noite, pessoal. Nada de pedir desculpas, Tatiana. Você fez aí um excelente trabalho, excelente apresentação. Inicialmente, muito obrigada pelo seu convite. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui falando sobre esse tema que eu sou apaixonada, marketing, que a gente tem em comum, né, Tatiana? Você também se especializou em marketing. Eu acho que é um tema imprescindível para qualquer profissional, para qualquer empresa, para qualquer profissional liberal. O marketing é o coração do sucesso de qualquer negócio e de qualquer carreira. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui na OAB de Santa Catarina, subseção Balneário Camboriú, para poder falar sobre esse tema com vocês. Vou compartilhar aqui meus slides, então. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não estou como host, então eu não consigo. Você está no mudo. Não tem problema, eu vou compartilhar aqui, vou passando para você, tá? Se você não se incomodar, Ótimo, então. que eu não sei como te colocar, porque quem me colocou foi a doutora Alisson, então eu não sei se eu consigo também te colocar. Não sei também como fazer isso, mas eu vou compartilhar aqui e vou passando para você, tá? Ela já está até aberta aqui. Só botar para cá. Tá ótimo. Quando quiser começar. Podemos começar. Então, vamos falar hoje sobre esse tema, como eu falei, que é o coração da gestão estratégica de um escritório de advocacia. Todo escritório de sucesso, ele precisa ter uma gestão legal, e a gestão, ela passa por 4 pilares que eu falo. Um deles é o marketing, o outro é a gestão de pessoas, gestão de clientes, e também é a gestão de processos, para que o advogado possa ter dentro do escritório aí uma gestão dos processos, gestão dos seus clientes para ter lucro, né? O escritório sem lucro, ele acaba não sendo um escritório de sucesso. Essa parte, Tatiana, você pode passar, porque você fez uma brilhante apresentação, eu não tenho nada mais que acrescentar, então vamos passar essa aqui a minha apresentação e vamos entrar logo nesse tema. Então, como eu falo, marketing jurídico é o coração da gestão estratégica de um escritório de advocacia. Mas o que é marketing jurídico? Marketing jurídico, ao contrário do que todo mundo pensa, não se trata sobre propaganda e nem somente redes sociais, porque desde a pandemia está uma febre, todo mundo acha que marketing jurídico é só postagem em redes sociais. Mas marketing jurídico, ele é muito mais do que isso. É sobre construir relacionamentos. Marketing nada mais é do que construir relacionamentos e relacionamentos de confiança. Pode passar. Então, eu tenho aqui... Volta lá. Volta lá, Tatiana. Volta lá, no primeiro slide, por favor. Isso. Marketing jurídico, então, é um conjunto de estratégias e ações coordenadas que visam criar um relacionamento com clientes. Sim, você precisa manter o relacionamento com seus clientes, né? Porque os seus clientes já te contrataram, que você acabou o serviço e não vai mais se preocupar em ações de relacionamento pós-serviço com seu cliente, durante e pós-serviço. Porque o cliente, volta e meia, pode ter um problema, né, e te procurar, e se você deixa ele na caixinha do esquecimento, como eu falo para muitos clientes, ele acaba procurando outro advogado mais para frente, se você nunca mais tiver um tipo de ação de relacionamento com ele. E mais, um cliente fidelizado e satisfeito, ele vira o seu melhor marketing.
que é o marketing boca a boca. Ele acaba te recomendando para outros clientes. Ele traz um exército de novos clientes para você. E também ações de relacionamento com potenciais clientes, com aquele público-alvo que você deseja se comunicar para atrair ele para o seu escritório. Então, essas ações, elas visam dar visibilidade ao advogado profissional liberal ou ao escritório de advocacia, e elas devem ser permitidas pela nossa legislação, que regulam o marketing e a publicidade na advocacia. Nós não podemos esquecer que nós temos aí um código de ética que regula toda a nossa atividade de publicidade. Pode passar, Tatiana, por favor. E qual é a importância do marketing jurídico para o advogado? Bom, desde o ano passado, o marketing jurídico ele se tornou ainda mais importante depois do reconhecimento pela nossa ordem, né, pelo nosso Conselho Nacional dos Advogados, do provimento 201 de 2021, que acabou acolhendo esse termo marketing jurídico. Mas o marketing, ele é de suma importância, porque nós já estamos aí perto de um número de mais de 1.300.000 advogados no mercado, com uma previsão para que, ao final de 2023, a gente já tenha 2 milhões de advogados no mercado. Ou seja, se você fizer a conta, são 165 brasileiros para cada advogado inscrito registrado na OAB. Simplesmente a conta não fecha e você fica aí que nem essa multidão de pessoas tentando aparecer aí para os seus potenciais clientes, que eles te vejam. Então, o marketing é muito importante, um marketing bem construído, com uma gestão estratégica para você construir esses relacionamentos de confiança e dar visibilidade ao seu trabalho e ao escritório de advocacia. Pode passar. Então, o marketing, ele visa o quê? Te diferenciar dessa multidão, te diferenciar da concorrência e criar um posicionamento para você e o seu escritório. Por isso que é importante você fazer um estudo para entender como você deseja se posicionar para a sua audiência, que é o que agora, no decorrer dessa apresentação aqui, dessa palestra, eu vou tratar com vocês, que são os 7 pilares da gestão estratégica de marketing, que é a metodologia que eu criei para passar para meus alunos, para os meus clientes de consultoria, sobre como construir um posicionamento. Pode voltar aquele slide, por favor. Pode voltar o slide, por favor. Isso. Não, pode passar esse. Isso. Então, o marketing, ele visa criar uma marca forte. Como que você cria uma marca forte? Primeiro, trabalhando a sua visibilidade. E existem diversas ações que são permitidas para o advogado dar visibilidade ao trabalho dele. Uma delas é por meio de postagem de conteúdo nas redes sociais. Se você tiver facilidade para falar em público, você pode, dentro da área que você atua, buscar dar palestras para o seu público-alvo, você pode gravar vídeos, você pode estar em associações, você pode se associar a associações onde o seu público-alvo esteja, você pode escrever capítulos para algum livro, escrever artigos, ou escrever uma obra literária, algum livro que possa te dar ainda mais credibilidade dentro da área que você atua. Você pode participar de grupos de networking onde o seu público-alvo esteja. Isso tudo são ações que vão te criando visibilidade. E quanto mais visibilidade você tiver na sua área, for construindo uma reputação de especialista na área em que você atua, para resolver aquele determinado problema que você escolhe mostrar aí para a sua audiência que você é especialista, você vai criando credibilidade, autoridade perante o público-alvo que você deseja conquistar. Quanto mais credibilidade você cria, mais oportunidades de negócio você cria para si. Oportunidades de negócio em termos de prospecção de clientes, mais contratos fechados, em termos de parcerias de negócios com outros advogados, ou até ser chamado para ser sócio de algum escritório de advocacia, para dar aulas, para dar palestras, ou seja, o seu leque de oportunidades aumenta conforme você vai criando essa credibilidade, essa autoridade. E aí, com isso vai te trazendo cada vez mais rentabilidade. Mas eu costumo dizer que isso é um ciclo de agricultor. Não é só uma vez que você vai lá,
planta a visibilidade e que você vai estar ali colhendo eternamente. Você tem que estar fazendo isso repetidamente, com constância, as suas ações estratégicas de marketing para criar sua visibilidade. Pode passar, Tatiana, por favor. Tem alguém que está com o microfone aberto? Eu só vou pedir para fechar, por favor. Está dando uma interferência aqui. E como fazer um planejamento de marketing jurídico eficaz, que é o que a gente vai passar a tratar agora, para você entender como que você pode fazer isso para você, como profissional liberal, ou para o seu marketing pessoal, ou para o marketing do seu escritório. Pode passar, por favor. Bom, e quais são os 7 pilares do jurídico? Eu montei uma metodologia, que é o que eu entendo, que é preciso, né, o advogado, quando me procura para fazer uma consultoria, uma mentoria de marketing pessoal ou um escritório de advocacia, que são os pilares pelos quais a gente precisa passar para construir uma estratégia eficaz de marketing jurídico. O primeiro deles é o autoconhecimento, o segundo é o cliente, o terceiro, promessa, o quarto, a estratégia, o quinto, relacionamento, o sexto, conteúdo e o sétimo, ética. Nós vamos ver aqui um pouco de cada um. Pode passar. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Nesse pilar, o escritório ou o advogado precisa conhecer a fundo qual é a essência da sua marca. Pode apertar aí que vai aparecer uma definição. Isso. Então, o sucesso de uma marca jurídica, ela passa primeiro pela clareza de propósito. Qual é o propósito do seu escritório de advocacia? Ou seja, por que o seu escritório existe? Ou você, como advogado, né? Por que você decidiu advogar? Como o doutor Vinícius falou, apaixonado pelo direito, apaixonado pela advocacia. Ok, ele é apaixonado pela advocacia, mas ele é apaixonado em fazer o quê, né? Com aquilo que ele conhece, com o conhecimento que ele tem, impactar de que forma a vida dos seus clientes. Se você resolve fazer tudo o que lhe aparece na área do direito, você acaba se tornando uma pessoa muito generalista. Você não tem um propósito claro, você não tem uma paixão muito clara, você não consegue impactar de forma profunda uma determinada clientela para solucionar um determinado tipo de problema numa determinada área jurídica. Por isso que é muito importante você entender, né, qual é a sua clareza de propósito dentro da área em que você decidiu se especializar, qual é o nicho que você quer atuar, qual é o público-alvo que você quer atender e quais são os problemas que você deseja resolver. Como que isso vai estar te colocando num propósito de vida, uma missão? Né? Você é advogado, você tem uma missão de vida, que é entregar um bem de vida a uma pessoa, seja uma segurança, uma tranquilidade, uma alegria, né? A vida daquela pessoa de volta, a tranquilidade. Então, é um propósito, é uma missão, abrace isso. E é preciso você entender. Essa é a essência da sua marca, essa é a essência da sua advocacia. E depois que você descobrir, né, a descoberta da essência da sua marca, você também entende pela sua identidade visual, as cores que vão caracterizar a sua marca, elas também passam uma mensagem. Assim que você olha as cores, né, as marcas de sucesso, elas pensam de forma muito estratégica a respeito das cores, porque cada cor tem uma mensagem. Então, de acordo com o seu propósito, qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas que vão olhar a cor da sua marca? A tipografia que você escolhe, né, até as letras, elas têm também uma mensagem subliminar que passa para as pessoas. A forma como você se veste, né? A forma como você se veste, dependendo do público-alvo que você atende, você precisa se conectar com ele. E sim, a forma como você se apresenta, a forma como você se comunica, as palavras que você escolhe quando você está se comunicando com o seu cliente, tudo isso representam a essência da sua marca e vão levar você a se conectar ou não com o seu público-alvo. E aí, isso tudo passa por como você deseja ser reconhecido pelos seus clientes. Né? Você quer ser reconhecido como um especialista na sua área? Você quer ser reconhecido como um advogado disponível, uma pessoa, um advogado humano, né, mais humanizado? A sua marca, você quer que seja reconhecida uma marca mais humanizada, uma marca de alto luxo, que atende um público de alto luxo? Como você deseja ser reconhecido? E depois que você descobrir isso tudo, você vai começar a traçar as suas ações de marketing para conseguir comunicar isso ao seu público-alvo. No autoconhecimento, você também... Pode voltar lá, por favor.
Volta lá. Isso. Obrigada. Nesse pilar do autoconhecimento, também é muito importante você entender qual é o seu diferencial. O que te diferencia dos seus concorrentes? O que você faz diferente? Como que você entrega o seu trabalho de forma diferente? É o quê? É a velocidade em que você pensa nas soluções para o seu cliente? São as estratégias que você usa? Né? É o seu... Se você faz contencioso, é a forma como você tramita no tribunal? Como que é o seu diferencial? Qual é esse diferencial? Entenda qual é o seu diferencial e deixe o seu diferencial muito explícito para o seu cliente, para que ele possa entender a sua entrega de valor. Como você deseja ser reconhecido pelo seu cliente, qual é a sua identidade, como eu falei, né? O seu tom de voz, as suas cores, a personalidade da sua marca. A sua marca é uma marca jovem? É uma marca arrojada? É uma marca mais tradicional? É uma marca que você quer passar credibilidade, seriedade, tradição, ou uma marca que você quer passar mais disrupção, mais modernidade, mais agilidade. Tudo isso você precisa pensar e depois comunicar através dos elementos visuais da sua marca. E, por último, entender quais são os valores da sua marca. Os valores são os inegociáveis para você, tanto você como pessoa, advogado, como a sua marca, né, como pessoa jurídica. E o que são esses valores? Por exemplo, eu tenho como valores o comprometimento, a excelência, a coragem. Eu digo a coragem porque há 6 anos atrás eu resolvi fazer uma transição de carreira. Até então eu era apenas advogada. De repente eu comecei a me interessar sobre esses outros temas de gestão, marketing. Eu mesma comecei a questionar por que eu não podia fazer marketing? Como que um escritório poderia ser melhor gerido? Por quê? Devido à minha experiência trabalhando como associada em escritórios de advocacia, eu trabalhei com escritórios que eu via que não tinha nada de gestão. Isso gerava um turnover enorme dos advogados associados, uma satisfação enorme, uma briga enorme entre os sócios. E isso começou a me trazer uma grande insatisfação. Eu comecei a estudar sobre isso e resolvi, lá atrás, em 2016, quando ninguém falava sobre esse assunto, começar a falar sobre marketing para advogados, começar a falar sobre gestão. E lá atrás eu comecei a ser questionada pelos meus colegas. O que eu estava falando, um bando de baboseira para advogado, que na verdade ninguém se via como um negócio. Lá atrás, os advogados não diziam, eu não sou um negócio, eu sou um escritório de advocacia, essas coisas não servem para mim. Então, eu digo que eu tive coragem para romper, né? Para romper um paradigma e trazer esses assuntos tão importantes para a advocacia e fazer essa diferença. Eu tenho como propósito, né, levar o empreendedorismo para a advocacia para que todos os advogados possam viver da sua profissão com mais propósito e alcançar maior prosperidade e realização profissional. Então, esses são os meus valores, eles são inegociáveis para mim. Quais são os valores da sua marca? Tenha eles em mente, transmita isso para os seus clientes e você também vai conseguir tomar decisões mais fáceis para você com base nos seus valores. Pode passar. E aí a gente entra no segundo pilar. Quem é o seu cliente? Para quem você deseja falar? Quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Se você fala para qualquer pessoa, você não vai estar falando para ninguém por quê? Porque você não vai achar elementos de conexão com o seu cliente. Então, entenda, quem é que eu quero ter como cliente? Quem é o meu público-alvo? Como ele vai receber a minha mensagem? Como que eu devo me apresentar para esse público-alvo? Quais são os problemas que esse público-alvo enfrenta no dia a dia? E que eu vou mostrar para esse público-alvo que eu sou meu escritório, ou eu, como advogado, sou a pessoa certa a ser contratada porque eu sou especialista. Eu sei resolver o problema dele. Eu consigo fazer isso. Então, eu vou começar a criar mais ações de marketing, a minha comunicação, para atrair os olhares desse público para quem eu quero falar. Pode apertar aí que vai aparecer uma definição. Então, você vai, depois que você entender quem é o seu público-alvo, e aí aqui eu não vou aprofundar nisso, mas a gente tem público-alvo, que é o quê? Que é um grupo de pessoas para quem você deseja falar. Por exemplo, eu tenho uma ex-cliente que ela fala, né, a área dela de atuação é direito de família. Essa é a especialidade dela.
Mas dentro do direito família, ela nichou para a área de guarda e divórcio. Guarda de filhos e divórcio, tá? Só que dentro da guarda e divórcio, ela trouxe um público-alvo. Ela não faz guarda-divórcio para qualquer pessoa, apenas para mães, mulheres. Mulheres. Mães, ela nichou ainda mais. São mulheres, tá? O público-alvo dela são mulheres. Esse é o público-alvo, é o grupo para qual ela deseja falar. Só que a persona dela, a gente destaca, tá? Que é aquela pessoa com características muito singulares, que é o cliente que ela deseja, que é para quem ela trabalha, que é para quem ela tem um propósito, que são mães solo. Ela advoga para mães solo. É isso. Esse é a persona dela. Então, ela construiu toda a estratégia de marketing, todo o conteúdo dela, tudo que ela aborda nas redes sociais, ela soube escolher qual canal, se comunicar com essas mães solo, para ela, então, atrair, sabe, essas clientes para o escritório dela. Pode passar. Então, depois que você definiu toda a essência da sua marca e quem é o seu cliente, você precisa entender qual é a sua promessa. O cliente, ele quer te contratar para você resolver um problema dele. Então, o que você vende? Qual é o problema desse cliente ideal que você resolve? Você precisa juntar o seu produto, né, a sua solução, o que você vende, com as necessidades desse público que você deseja atrair. Quando você consegue fazer essa conexão, você tem o que a gente chama Product Market Fit. Ou seja, você consegue alinhar aquilo que você tem para oferecer com os desejos do seu público-alvo. E é o casamento perfeito, que foi o que a minha cliente conseguiu descobrir, esse casamento perfeito. E ela só conseguiu descobrir isso porque ela também é o próprio avatar. Ao longo da advocacia dela, ela passou por essa experiência de ser mãe solo, então hoje ela entende muito bem as dores das clientes dela e sabe quais são as necessidades. Então ela conseguiu elencar, né, o product, o market e o fit. Só aperta aí que vai vir uma definição. Então, aqui quando você entende o que você vende, o que você soluciona, você oferece serviços que o seu público precise e resolva os problemas deles de uma forma diferenciada, de uma forma única, que só você sabe fazer, para que você crie o seu diferencial. O que o seu serviço promete resolver para o seu cliente? E sempre pense em over-delivery. Esse é o segredo de um negócio de sucesso, de um profissional de sucesso. Entregue sempre mais do que o seu cliente espera de você. Ele está te pagando por X, entregue 2 vezes X, para que ele saia encantado pelos seus serviços, para que ele saia encantado pelo seu escritório de advocacia e fidelize com você. E não só fidelize a você, mas que ele se torne o seu maior marqueteiro, que ele faça um marketing boca a boca e te traga um exército de novos clientes. Over delivery é a chave do sucesso. Pode passar. E o quarto pilar, a gente entra nas estratégias. Não tem estratégias de marketing jurídico, gestão estratégica de marketing jurídico, sem que você pense nos seus objetivos. Quais são seus objetivos com marketing? É preciso entender quais são seus objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque ações de marketing, elas levam um certo tempo para ter resultados. E elas também custam investimento, não só de pessoal, como também investimento de tempo. Para aqueles que não têm como investir numa agência de marketing para ajudar a fazer toda a estratégia de marketing ou construir os conteúdos de marketing, você vai precisar de tempo para que você desenvolva os seus conteúdos e que você aprenda também como colocar eles de uma forma persuasiva. Porque não adianta só você falar, eu vou agora começar a escrever conteúdo, só que você é advogado, advogada. A forma como você escreve é uma forma muito rebuscada. É um português jurídico. Um português cheio de
de palavras, né, que só a gente entende. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de uma advogada que estava dando uma reportagem na CNN. E ela falou super bem, para mim, advogada. Eu entendi tudo que ela falou. Mas a linguagem que ela usou, para quem era leigo e estava assistindo, eu tenho certeza que não entenderam nada. Então, você precisa entender para quem você quer falar. Se você quer vender para pessoas leigas, pessoas físicas aí fora, a sua linguagem precisa se adequar a eles. Você tem que ter uma linguagem simples, uma linguagem fácil e persuasiva. E aí, para isso, você vai precisar estudar copywriting. O que é copywriting? Copywriting é a linguagem persuasiva em que você usa certas palavras que a gente chama de gatilhos mentais, para atrair o seu público-alvo. Para isso, você precisa entender quais são as necessidades do seu público, o que vai mexer com a mente do seu público, a ponto dele querer ler o que você está ali escreveu, ou que você está falando, e se conectar com ele e ele querer saber mais. Então, você vai ter que ter tempo e investimento em alguns cursos para aprender copywriting, para aprender a como você fazer todo um planejamento de marketing, também fazer as artes, né? As artes das redes sociais, enfim, demanda tempo, demanda investimento, ainda que você não vai contratar uma agência. Ou uma consultoria de marketing, como eu faço com os escritórios, né? Você contratar uma consultoria de marketing para você primeiro entender como faz, ou fazer um curso também de marketing jurídico. De alguma forma, você vai ter que investir alguma coisa, né, financeira e também do seu tempo. Vai vir um conceito aí, por favor. E dentro desses objetivos, você também precisa entender. Num primeiro momento, o seu objetivo é prospectar clientes? Ou o seu objetivo é visibilidade? Ou o seu objetivo é fazer parcerias com as suas ações de marketing? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Nós temos aí grandes escritórios de advocacia, conhecidos pelo Brasil todo, que hoje estão nas redes sociais. Eles usam perfis no Instagram, usam perfis no LinkedIn, como é o caso do Vieira, do Matos Filho, a gente tem também o Bermudes, volta lá, por favor, a gente tem grandes escritórios, como é o Veirano, não, volta lá, Tatiana, isso, como o Veirano, que hoje usam as redes sociais. Você acha que esses escritórios, eles estão nas redes sociais preocupados em prospectar clientes? Não. Eles não estão preocupados em prospectar clientes nas redes sociais, até porque os clientes deles não vêm pelas redes sociais. Eles estão ali apenas para marcar território, para ampliar a visibilidade deles. Eles só querem visibilidade. Assim como, às vezes, eu sou procurada por escritórios e falam assim para mim, Lisandra, eu não quero prospectar clientes pelas redes sociais. Os meus clientes, o meu tipo de cliente não vem por ali. Eu só quero marcar território. Já que está todo mundo ali, meu escritório precisa se tornar conhecido. Aliás, eu quero marcar território para o mercado jurídico. Eu quero que o mercado jurídico, que os meus outros colegas vejam o meu escritório e vejam o tamanho do meu escritório para que eu possa atrair parcerias. Então, o objetivo dele é esse, atrair parcerias. Tem outros que querem prospectar clientes nas redes sociais. Outros querem estar nas redes sociais porque querem ser chamados para contratação em outros escritórios. Então, você precisa entender os seus objetivos, se também é prospectar clientes ou se é prospectar outros advogados. A gente hoje vê muitos advogados aí, outros advogados. Eu mesma me vendo para outros advogados, porque hoje eu dou cursos, consultorias, mentorias para advogados. Então, todo o meu marketing é construído para advogados. Então, você precisa entender, eu quero vender para advogados ou eu quero vender para o público leigo, o público-alvo aí. Então, você precisa entender para fazer os seus objetivos, para então traçar suas ações de marketing. Pode passar. E aí você vai entrar no quinto pilar, que é o relacionamento. Como você vai escolher se relacionar com o seu público, com o seu cliente? E aí você precisa entender aonde ele está. Aonde está o meu cliente? Se você não entender quem é o seu cliente, você nunca vai saber onde ele está. Se você não entender o que você quer vender para ele, você também não vai conseguir
entender qual é o melhor canal de relacionamento para você ter com ele. Se é o Instagram, se é o LinkedIn, se é o Facebook, se é apenas você usar o Google Ads através do seu site, se é o Twitter, se é o YouTube, se é o TikTok. Hoje a gente tem todas essas redes sociais, que é uma parte do marketing jurídico, que a gente chama do marketing jurídico digital. E sim, você precisa estar em algum lugar da internet, porque quem não é visto não é lembrado. E hoje as pessoas estão conectadas à internet. De alguma forma, você precisa estar ali para o seu cliente te encontrar, seja através de um site, né? Aliás, o site é primordial, porque ele vai te procurar, saber quem você é, ainda que você seja indicado, ele vai entrar no seu site, mas você pode usar o Google Ads, ou você pode usar também os outros canais. Mas você precisa entender aonde o meu público, o meu cliente, ele escolhe se relacionar comigo, porque é o seu cliente que vai escolher. O seu tipo de cliente, por acaso, ele contrata advogados pelo Instagram? Você acha que o seu cliente, aquele que você quer ter no seu escritório, ele contrata advogados no Instagram? Ele pode estar no Instagram, mas ele usa o Instagram para buscar advogados? Ou ele usa o LinkedIn? Ou não, ou ele usa ali a barra de pesquisa do Google, para procurar ali no Google. Aliás, existe uma diferença entre o cliente que vem por meio do Google e o cliente que vem pelas redes sociais. O cliente que vem pelo Google é um cliente muito mais qualificado, que, aliás, se você ainda não começou nenhuma estratégia de marketing jurídico digital, se o seu público-alvo são pessoas físicas ou pessoas jurídicas de pequeno porte, eu aconselho que você comece com estratégias de Google Ads. Por quê? Porque o público ali, o cliente é mais qualificado. No Google, o cliente já está te procurando. Ele digita na barra de ferramentas do Google, né, o problema que ele está passando. E se você tem um site com um blog dentro do site, com artigos escritos, com uma boa ferramenta de SEO, aí para isso você vai precisar contratar um bom profissional que entenda de SEO para poder ali colocar, ranquear o seu site com boas ferramentas de SEO, usar as palavras-chave, fazer campanhas de Google Ads para você, e você pagar campanhas de Google Ads, você vai ser encontrado por esse cliente. Ele vai clicar no seu site, se ele tiver, dependendo do quanto você colocar ali no Google Ads para impulsionar, dependendo do que você tiver dentro do seu site, ele vai clicar, ele vai entrar no seu site, ele vai ver tudo que você tem lá dentro. Se você tiver conteúdos para ele, melhor ainda, para que chame a atenção dele, queira entrar em contato com você, porque ele já está procurando, né, serviços que você presta. O cliente da rede social, ele ainda não está, a maioria ainda não está procurando os seus serviços. A maioria está ali de entretenimento. A maioria está ali com o dedinho, ó, na rede social, querendo se entreter. Se o seu conteúdo for um conteúdo muito atraente, se aquilo que você fala num vídeo ou num post, pá, clicar assim, chamar a atenção dele, ele pode parar ali e ler, ver o que você tem a dizer. E aí, se você usar estratégias de copywriting, de linguagem persuasiva e conseguir chamar a atenção dele, ele vai olhar seu perfil, ele vai olhar outras coisas, vai começar a te seguir. E aí você vai passar por vários estágios da jornada de atração do cliente, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Pode passar. Então, brevemente, deixa eu só te explicar como funciona cada rede. O Instagram, hoje, está aí no ranking, né, da segunda, né, o Brasil é o segundo no ranking de países com mais usuários no Instagram, tá? 69% das pessoas que usam o Instagram têm menos de 35 anos. Então, você precisa entender, o meu cliente, ele é idoso, é uma pessoa com mais idade, é mais jovem, né? É pessoa física, é um diretor jurídico de uma empresa. Então, você precisa entender, é ali que ele vai me procurar para me contratar, né? Então, o Instagram é a rede mais acessada pelas pessoas mais jovens, que acessam 67% ao dia, e os stories são muito vistos. Então, você precisa ter uma estratégia para você poder fazer o seu marketing no Instagram, que é diferente da estratégia de LinkedIn. O LinkedIn, o Brasil é o terceiro no ranking dos países com maior presença na rede.
ela começou a ser usada com foco em contato profissional. Então, o LinkedIn é uma rede mais profissional. Eu digo que a diferença do LinkedIn para o Instagram é o seguinte, o LinkedIn é como se você estivesse no coffee break de um congresso. E você está no break, e você está ali fazendo networking. Você está se apresentando de forma mais profissional, você está mostrando mais o seu conteúdo profissional, a sua postura, a sua linguagem, ela é mais formal. O Instagram, ele é mais casual, ele é mais informal. É como se você estivesse tendo uma conversa na mesa de um bar. Você está sentado na mesa de um bar num final de semana, num sábado, e aí passa o seu potencial cliente, te vê e senta ali para bater um papo com você. Ali você pode conversar de forma mais aberta, mais informal, mostrar um pouco dos seus bastidores, mostrar o seu dia a dia, porque ele também quer saber. No LinkedIn, já isso não é tão bem visto. Depois vem o Facebook, que é ainda a segunda rede social preferida dos brasileiros. Só que o público-alvo do Facebook ainda são as pessoas mais velhas, acima de 60 anos. Então, se o seu público-alvo são pessoas mais velhas, acima de 60 anos, você precisa rever onde você está. Você até pode usar o Instagram, porque você consegue fazer uma repostagem do que está no Instagram no Facebook. E aí começar a sentir aonde você está tendo mais visibilidade e da onde estão vindo os contatos para você. O YouTube também é uma excelente rede para conteúdos mais aprofundados. Muitas pessoas hoje têm trocado canais de rede aberta de televisão e estão procurando se informar com notícias, documentários por meio do YouTube. Então, ali você consegue trazer conteúdos mais aprofundados e mostrar de forma mais aprofundada o seu conhecimento, se você deseja mostrar isso para o seu cliente. Pode passar. E aí a gente vai entrar no sexto pilar, que é o seu conteúdo que precisa ser relevante. Construir conteúdo por construir conteúdo simplesmente não atrai clientes, não mostra a sua autoridade. Você precisa construir conteúdo para o seu público-alvo, conteúdo que seja relevante para ele. Eu sempre costumo falar para os meus alunos e clientes. O óbvio para você não é o óbvio para o seu cliente. Não pense que aquilo que você acha, isso é besteira, isso é muito óbvio, isso todo mundo sabe, o cliente não vai querer saber disso. É isso que ele quer saber. Porque você é advogado, você estudou 5 anos, você fez milhões de cursos depois, de pós-graduação, especialização, MBA, tem mestrado, doutorado, você sabe profundamente. Advogados sabem, muitas vezes, o que você está falando, mas o leigo não sabe, e ele quer saber o básico. Ele quer saber a coisa mais simples, que ele não tem ideia que aquilo ali vai resolver um problema dele, ou que ele pode vir a ter um problema se ele não observar aquilo ali. Então, traga conteúdo que vai mudar a vida dele, que vai mostrar para ele que ele tem um problema, ou que ele pode ter uma solução para o problema que ele esteja passando, e que ele nem sabe que existe, porque ele é leigo. Mostre para ele o beabá, uma linguagem simples, fácil dele entender. Pode passar. Pode passar. E aí, quando você vai construir conteúdo, você precisa pensar na jornada de atração do seu cliente. Existe uma jornada que a gente chama de funil de atração do cliente, tá? Primeiro, você precisa atrair muita gente, mas muita gente para ter atenção em você. Hoje a gente disputa atenção com muita gente. As redes sociais, potencializado. Está todo mundo ali na internet e todo mundo se dando de especialista. Então, você precisa trazer conteúdo relevante, que gere valor e que atraia pessoas para querer ouvir o que você está falando. Então, a primeira coisa você precisa trazer aprendizado para o seu público, informação, que ele vai descobrir alguma coisa que ele não sabia. Você vai mostrar para ele, é um aprendizado para o seu público. Quando você mostra algo que ele não tem ideia, em que ele aprende com aquilo, você desperta nele um interesse. Aí você vai para a segunda etapa do seu funil,
em que ele reconhece que ele tem um problema, que ele nem sabia que ele tinha. Ele fica atento. Opa, caramba, eu não sabia que eu tinha esse problema. E você pode despertar isso nele através de um vídeo, através de uma live, através de um post que você coloque ali, através de um artigo que você escreveu, está no seu blog, através de uma palestra que você deu. A forma, eu não sei, mas precisa gerar esse reconhecimento desse problema. Depois vem a terceira etapa do funil, quando você consegue fazer isso, ó, o funil vai descendo, não é todo mundo, tá? Vai descendo. Você conseguiu fazer isso com algumas pessoas. Você vem para a terceira fase do seu funil de atração de cliente, que é aquela pessoa, epa, eu quero saber mais. Essa pessoa, esse advogado, esse escritório me trouxe aqui o reconhecimento de um problema que eu quero agora buscar essa solução. Aí vem para uma terceira etapa. Ele vai entrar em ação, que a gente chama de CTA, né? É o Call to Action, que ele vai entrar em ação e ele vai entrar em contato com você de alguma forma, porque você quer saber qual é a solução para o problema dele. E aí você vai recebê-lo, ou seja, ali conversar com ele pela própria rede, ali na própria rede vai recebê-lo, eu chamo que as redes sociais são a antessala do seu escritório. Você vai receber ele ali para depois trazer ele para uma sala de reunião, seja online ou seja no seu próprio escritório, para que você possa olhar ele no olho e conversar com ele. E aí, dependendo da forma como você vai conduzir essa reunião, porque o marketing inclui tudo, até essa reunião. Como que você vai conseguir vai conduzir essa reunião? Você vai conseguir se comunicar com seu cliente, vai conseguir entendê-lo ali, se conectar com ele nessa reunião, para então gerar nele uma vontade de te contratar? Vai tudo depender. E tudo isso é marketing. Depois dessa reunião, você vai mandar uma proposta de honorários. E nessa proposta de honorários, você precisa considerar também várias coisas. As objeções do seu cliente, aí a gente já entra aqui em vendas, que eu não vou aprofundar. E aí, dependendo de como for suas habilidades de vendas, porque é marketing e vendas, não acaba aí. E as suas habilidades de negociação? Se ele vier titubear com relação a alguma coisa, com relação ao valor dos honorários, você precisa ter habilidade de negociação, ainda não terminou a sua venda, até que ele decida te contratar. Pode passar. Então, o formato de conteúdo, depois que você viu aí, você vai definir, como eu falei, que é por meio de artigos, vídeos curtos, vídeos mais longos, lives, vídeos para YouTube, podcasts, tem muitos escritórios hoje fazendo podcast, ou você vai escrever e-books, posts, stories, busque humanizar a sua marca, tá? Um perfil institucional, ele tem menos visibilidade do que um perfil pessoal. Eu vi o perfil do Dr. Vinícius, por exemplo. Ele tem o perfil institucional e tem o perfil pessoal dele. O perfil do pessoal dele tem muito mais seguidores. E ele consegue trabalhar a pessoa dele, né, do Dr. Vinícius, do advogado, e conectar com o público-alvo dele de uma forma muito melhor, muito mais aprofundada do que pelo perfil institucional do escritório dele. Então, busque criar essa conexão, humanizar a sua marca, tá? Se você não quer criar um perfil seu, quer criar um perfil institucional, busque humanizar também o seu perfil institucional para não ficar só um perfil panfleto, só com posts, né, bonitinhos ali, e vira um perfil panfleto, você não sabe quem está por trás daquele escritório, você não sabe quem são os advogados daquele escritório, quem conduz aquilo ali. Tenha em mente uma coisa, eu gosto muito de falar, os clientes, eles não contratam serviços, clientes contratam você. A relação é de CPF para CPF, é de pessoas para pessoas. Então, ainda que você queira prospectar pessoas jurídicas, quem vai bater o martelo e te contratar é uma pessoa física, que tem poder de decisão lá dentro. Então, o seu relacionamento precisa ser com esses influenciadores de decisão ou com os tomadores de decisão. E elas são pessoas. Então, são elas que vão se relacionar com você, vão construir esse relacionamento de confiança com você e comprar você e depois contratar o seu escritório, tá? Pode passar. E a gente entra aqui no último pilar, que é o sétimo pilar, que é a ética. Depois de você pensar nisso tudo, você precisa ter atenção ao código de ética. A publicidade do advogado, ela deve ser meramente informativa. Então, a gente precisa observar a nossa legislação, o Estatuto da OAB,
o Código de Ética e Disciplina e o Provimento 205. Tenham cuidado que hoje o Provimento 205, ele traz no artigo 1º, parágrafo 1º, a responsabilidade solidária dos sócios de escritório de advocacia pelos excessos na publicidade. Então, não adianta você falar, foi a minha agência de marketing que fez, eu nem sabia que eu não podia fazer isso. Você tem obrigação de saber quais são os limites da publicidade na advocacia. Por isso, estude essas três legislações para você saber. E, para que você não corra risco nenhum, aconselho que você contrate uma agência que seja especializada em marketing jurídico. Porque outras agências especializadas em marketing, mas que não entendem nada do marketing jurídico, ela não tem obrigação de saber e ela vai fazer marketing para você como se fizesse para qualquer outro cliente, sem estar atenta, né? Sem estar atenta às limitações que o nosso Código de Ética impõe. Então, busque contratar uma agência que seja especialista em marketing jurídico. Pode passar. E aí, ao final de tudo isso, você vai fazer o seu planejamento. Entenda qual vai ser a melhor estratégia de marketing que funciona para você e faça o seu planejamento de marketing, o posicionamento da sua marca, ou da sua marca pessoal, ou da sua marca jurídica, né? Você vai botar ali quem é o seu cliente, quais são as atividades chaves que você vai fazer para gerar esse relacionamento com o seu cliente, quais são os canais de comunicação que você vai escolher para se comunicar com o seu cliente, qual é o seu propósito, a sua proposta de valor que você quer passar para o seu cliente, tudo que a gente viu aqui, o passo a passo, né? Qual é o diferencial que você entrega para o seu cliente? Quais são os seus objetivos com o marketing, né? Como que você vai fazer? Quais são os recursos que serão necessários em termos de investimento financeiro, de tempo, cursos, profissionais que você vai precisar contratar para te ajudar a fazer o marketing acontecer? E quem são suas parcerias chaves? O networking, buscar fazer networking, buscar construir parcerias chaves, também é uma estratégia de marketing fundamental. Depois você vai botar ali os seus investimentos, quanto que você vai destinar mensalmente no seu escritório para investir em marketing, nas ações de marketing. E quais são os seus produtos? Quais são os serviços que você busca divulgar aí com o seu marketing? Pode passar. Então, chegamos aqui ao final. Eu agradeço imensamente. Passamos aí pelos 7 pilares do marketing, que é o que eu uso para construir as estratégias de marketing, que eu ensino aos meus alunos e que eu trouxe aqui para vocês, né? Não deu para aprofundar em todas elas, mas são as 7 pilares que, se você seguir, ainda mais esse planejamento que eu trouxe ao final, você já vai conseguir entender como construir uma estratégia de marketing jurídico eficaz. Eu deixo aqui também os meus contatos. Se você clicar nesse QR Code aí, você vai ter acesso também a todos os meus conteúdos gratuitos, cursos também pagos. Ao final tem todas as minhas redes sociais, ali tem o meu Instagram, Lisandra Tomé, e também, quem quiser entrar em contato comigo, eu deixo aqui o meu WhatsApp. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora. Excelente explanação. Como sempre, a gente aprende bastante com a sua fala. Eu vou pedir desculpas apenas pelos atropelos na hora de passar, porque como eu estou aqui com o computador, tem horas que ele vai clicando, tem horas que só no mouse. E aí acaba passando um pouquinho demais. E eu também estou liberando as pessoas ao mesmo tempo. Mas agora eu vou passar, então, a palavra para o doutor Vinícius. Vou parar aqui sair dessa Perfeito, telinha. doutora, até aguardo um pouco antes de inserir os meus slides, para o pessoal esquecer esses slides bonitos aí da doutora Lisandra, porque com certeza eu não vou alcançar. Já anotei todas as dicas, doutora, com certeza tenho muito a aprender e aproveitar com a palestra da doutora. Doutora Tatiana, eu posso iniciar? Deixa eu só abrir a sua aqui, que ela está junto com a minha no PDF. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Tá. Porque eu não sou muito tecnológica não, tá, gente? Às vezes as coisas funcionam, às vezes não. Ó, tem tanta coisa em cima que eu não consigo ver. Ó, acho que agora foi.
Foi. Foi, deixa eu só botar na tela cheia. Foi. Aí aqui eu boto no cantinho para não te atrapalhar. E aqui eu subo, né? Pronto. Tá ótimo. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Vinícius Quilante. Eu sou advogado especialista na área empresarial, atendo empresas, empresários, e a minha paixão pelo direito é dentro dessa área. Eu tenho um carinho muito, muito grande, inclusive uma vontade de viver a vida do empresário, mas, por enquanto, eu prefiro indicar os caminhos do que assumir todos esses riscos que o empresário acaba assumindo. Eu quero, antes de iniciar, parabenizar a doutora Tatiana pela iniciativa de produzir esse evento. Eu achei muito interessante. O tema é especial, ele se completa de um jeito muito, muito legal e é importantíssimo para os advogados hoje em dia. E agradecer também a doutora Lisandra pelo conhecimento compartilhado. Com certeza agregou muito, muito conhecimento, pelo menos para mim, como a doutora pôde ver, talvez, das redes sociais, né? Bom, mas vamos lá. Você faz o marketing lá, que bom que eu consegui agregar aqui. Com certeza, doutora. Antes de iniciar até o assunto que está disposto aí no slide, eu quero que vocês, colegas, tentem interpretar, quando eu mencionar a palavra corporação, companhia, organização, empresa, como sendo o escritório de advocacia de vocês, certo? Como a doutora Lisandra muito bem observou no início, existe uma dificuldade muito grande de entender a advocacia como um negócio e entender que ela precisa de um setor de marketing, de um setor de finanças, contabilidade, administrativo. E, obviamente, mesmo sendo um único advogado, mesmo sendo uma sociedade unipessoal, o que for, você vai precisar tirar tempo para cuidar e analisar cada um desses setores, cada um desses pontos, porque o escritório, ele não é só audiência, ele não é só petição, não é só o técnico, ele tem todas essas nuances aí de uma corporação. Então, os slides, eles são direcionados a corporações em gerais, mas eles são perfeitamente adequados ao escritório de advocacia. Iniciando, então, pela governança corporativa. Bom, a governança corporativa, ela é um sistema de gestão para a otimização do valor econômico da companhia. Vocês vão observar que, muito provável, eu leio exatamente o que está ali, porque as palavras foram escolhidas cautelosamente. Tanto a governança corporativa quanto compliance são duas matérias que, dentro da nossa profissão, inclusive entre os advogados, ela é meio misteriosa, então a intenção é tentar desmistificar isso. E um vocabulário simples, acessível, ajuda bastante, até porque é uma matéria simples. Então, é um sistema de gestão para otimização do valor econômico da companhia. Como qualquer outra empresa, como qualquer outra corporação, tem interesse financeiro, tem interesse de fazer dinheiro, de obter lucro, é um negócio, certo? Serve para uma associação, sim, mas o nosso foco hoje aqui, até considerando que eu estou falando para os colegas advogados, é direcionar isso com o objetivo, a governança, para o objetivo de auferir lucro. Um sistema de gestão, então, que atua em atenção aos interesses dos shareholders e stakeholders. Eu, sinceramente, evito vocabulário estrangeiro quando eu converso com alguém, porque muitas vezes distancia ao invés de aproximar. Então, mas eu inseri essas duas palavras porque elas são muito comuns nesse meio. Então, se em algum momento forem ler sobre compliance ou governança, vocês vão encontrar shareholders e stakeholders. Shareholders, então, são os acionistas da empresa e stakeholders são as outras partes interessadas. E aí eu relacionei ali clientes, funcionários, fornecedores, comunidade, entre outros. E é muito interessante nesse ponto porque vários doutrinadores citam a comunidade. O que é interessante nisso? Na governança corporativa, existe um compromisso, inclusive, com a comunidade, com a função social da empresa, com o ecossistema que envolve ela, certo? Então, a governança corporativa, existe uma divergência entre a origem dela, mas a consolidação, no geral, os doutrinadores apontam como acontecendo nos Estados Unidos nos anos
80, quando grandes investidores passaram a se mobilizar contra algumas corporações que eram administradas em detrimento dos acionistas, certo? Para exemplificar melhor essa situação, vamos imaginar uma empresa oferindo milhões, tendo uma renda, entrando dinheiro, uma receita absurda, mas os acionistas, a ação não sobe e o salário dos funcionários não melhora, os dividendos entre os acionistas ele não aumenta, mas o salário do gestor ele aumenta. Ou seja, existe um interesse exclusivo sendo atendido, que é o salário do gestor, e não se observa os outros envolvidos, os shareholders aí da corporação. No Brasil, em busca da estabilidade econômica e ascensão no mercado de capitais, isso também determinou a prática da governança corporativa, porque o mercado de capitais em si, ele exige uma cautela, uma cuidado maior na atuação das empresas, já que sofre influência do mercado e não só do mercado, mas pode ser utilizado para manobras ilegais. É bem interessante mencionar nesse ponto que em diversos momentos da história, nós temos relatos aí, agora com o Elon Musk mesmo, a questão dos bitcoins, as manifestações dele como CEO de empresa e como investidor ao mesmo tempo, determinando uma série de consequências que não afetam só a empresa dele, mas todo o ecossistema em volta dela. E boa governança, o que seria boa governança? As boas práticas de governança corporativas dependem de princípios básicos e recomendações objetivas, que sincronizam o interesse dos envolvidos com o objetivo de preservar e otimizar o valor econômico da organização. Então, continua o objetivo de preservar e fazer a empresa crescer, observando o interesse de todos os envolvidos de uma forma saudável e moderada. Certo? Por isso, inclusive, a governança corporativa, ela sempre sugere a divisão, cargo de diretor, conselho, ele cria um sistema democrático onde existe eleição, votações, e não fica o controle absoluto na mão de uma única pessoa. Bom, doutora Tatiana, pode, por gentileza, passar o slide? Aí. Bom, entre os elementos para uma boa governança, para boas práticas de governança, está a transparência, que compreende a intenção de disponibilizar o máximo de informações possíveis a quem possa interessar. E aí, obviamente, como eu disse, existem muitos interessados em uma corporação e também em um escritório, e assim eu faço a referência ao escritório. Imagine um escritório, os funcionários vendo uma movimentação absurda, todo mundo prosperando e ele estagnado numa mesma posição. Ou então, imaginem uma movimentação financeira absurda dentro da conta e o fisco, o agente público, não recebendo a contribuição que lhe é devida, que são os impostos. Então, nesse sentido, é essencial uma transparência entre todos os envolvidos. Existem exposições, existem pontos que são obrigação legal a empresa expor, mas existem outros que são interessantes expor por uma questão de estratégia da companhia ou do escritório. Como pode funcionar, e eu acredito que seja, no próprio marketing. Então, você pode demonstrar ou apresentar o que você acha o que você entende como uma boa estratégia para atrair clientes ou para atrair novos colaboradores ou sócios e por aí vai. O outro elemento é a equidade, que equivale ao equilíbrio, que é um tratamento justo e isonômico entre as partes interessadas. Então, sócios, acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, a comunidade, todo o ecossistema ao redor da empresa, ele deve trabalhar ou fluir de uma forma saudável a todos, sem que um seja excessivamente explorado em detrimento do crescimento de outro. Então, são observados direitos, deveres, interesses, expectativas em conciliação àquele mesmo objetivo de preservação e otimização do valor econômico da empresa. E isso, mais uma vez, vale para o escritório de advocacia,
que deve observar todos esses pontos, o interesse de todos esses envolvidos dentro de um escritório de advocacia. E, por fim, aqui, entre os elementos, obviamente, alguns doutrinadores apontam alguns a mais, mas eu resolvi eleger esses como os principais porque entendo suficiente por hoje. O último elemento seria o accountability, que corresponde à prestação de contas do agente de governança. Então, é o sujeito que é o líder que chama a sua equipe do escritório e explica o que está acontecendo, o quanto o escritório está crescendo, como está crescendo, qual é o objetivo, quais são os valores, como a doutora falou, desse escritório, que nós temos que preservar e buscar, qual é o nosso avatar de cliente, quem nós queremos atingir. Então, isso, inclusive, faz parte da prestação de contas do agente. E outra questão interessante da prestação de contas, que aí está mais relacionada às organizações, mais atinge também o escritório, é a questão da responsabilidade. Recentemente, não há muito tempo, nós tivemos um enfoque muito grande a questão da lei de livre concorrência e também anticorrupção, onde os gestores passaram a responder com mais veemência pelos danos que causam ou que causaram enquanto gestores de algumas companhias. Então, esses três elementos, eles são muito importantes e, embora direcionados para companhias, ele é perfeitamente aplicável a um escritório de advocacia, porque é um negócio como qualquer outro. Ou melhor, muito mais especial, né? Como advogado, eu tenho que defender. Por favor, doutora, pode passar o slide. E aí, parte da governança corporativa, nós temos o compliance. Compliance, então, é uma área do direito, uma matéria que é ela é misteriosa. Então, a intenção é tentar desmistificar, e aí é interessante realmente partir do princípio. E aí, reforçar a origem do compliance. Bom, a expressão ela tem origem do verbo to comply, que é do idioma inglês e significa agir de acordo com ou obedecer, simplesmente obedecer. Por sua vez, estar em compliance, então essa é a expressão que se utiliza e se ouve muito, significa estar de acordo com as regras. E quais são essas regras? É a legislação, são as normas internas da empresa, são os controles de governança. Inclusive, é por esse motivo que você tem que ter uma governança para, então, implementar o compliance, porque você tem que ter regras estabelecidas, um processo, procedimentos e uma organização dentro da tua empresa antes de começar a observar as regras. Aí eu listei ao lado, em ordem, o que nós devemos observar para a implementação do compliance. Como fazer a minha empresa ou o meu escritório estar de acordo, estar em compliance, certo? É muito semelhante à LGPD, quem já estudou um pouquinho vai lembrar. Então, inicialmente é feita uma análise prévia, onde se observa a estrutura organizacional e as relações, certo? Então, cada empresa, cada escritório vai criar um mapa a partir dessa análise prévia, porque tem escritório que tem um único advogado e tem uma secretária, outros têm duas advogadas e um estagiário, e por aí vai. Então, primeiro tem que desenhar, esboçar qual é a estrutura dessa empresa e quais são as relações que ela possui. Com quem que eu tenho relação? Eu tenho com o meu sócio, com o meu assistente, ou então tenho também com os agentes públicos, quando eu vou atrás do meu alvará ou do meu pagamento do ISS. Então, essa análise prévia ela é essencial. A partir desse momento, nós, tendo um desenho da organização da empresa, nós identificamos quais são as regras aplicadas a elas, de acordo com a estrutura e com as relações estabelecidas. Se você tem um empregado, você vai aplicar a CLT. Se você tem advogados dentro de um escritório, você vai aplicar o estatuto. Depois desse momento, nós passamos para a identificação dos riscos, onde nessa empresa que se corre risco. Bom, um advogado agir de forma inconveniente em um atendimento, ou então atuar de forma ilegal em um processo.
tem que observar um mapa de qual é o trajeto que todos fazem todo dia, da rotina de cada um dos envolvidos dentro desse escritório, para entender quais são os riscos que existem. Você recebe e capta documentos dos clientes pelo WhatsApp, você está expondo, você está deixando os dados desse cliente disponível e vulneráveis. Então, são riscos que devem ser pontuados. Definição de um responsável para controlar isso, tem que ter um controlador, tem que ter uma pessoa cuidando. O relatório plano de ação, relatório então vai definir todos os passos anteriores e, aliás, vai relacionar todos os passos anteriores e definir um plano de ação para então implementar o compliance, que é fazer de fato o escritório agir de acordo com as regras. E seria muito estranho um escritório de advocacia não estar agindo de acordo com as regras, né? Embora seja algo muito comum muitas vezes. E, por fim, o compliance tem a característica da prevenção, que é muito forte. Então, precisa, nessas normas internas, ter um regulamento para que continue acontecendo, depois da implementação, a prevenção e o monitoramento dos atos. Pode passar o slide, por gentileza? E aqui eu relacionei alguns inimigos do compliance. Eu achei interessante pontuar porque o compliance ele é um inimigo da hipocrisia. Ele reconheceu, na verdade, é um reconhecimento do ser humano como ponto frágil de uma organização ou de um escritório. É um sujeito procrastinador, ele é corruptível, ele é improbo, ele é autoritário, às vezes egoísta. Por isso que é importante ter mais pessoas envolvidas numa administração, numa gestão. E é importante entender que todos têm seu preço. Eu não digo que você é corrupto ou desonesto ou qualquer coisa assim. O teu preço pode ser, por exemplo, o teu filho sendo sequestrado com uma arma na cabeça. O que esse sequestrador pedir, você vai fazer porque você quer salvar. Então, você tem um preço também. E a ideia é reconhecer o ser humano, aliás, o compliance ele reconhece o ser humano como peça frágil, como peça falha. O compliance também, ele é um inimigo da mentira. A doutora falou sobre marketing, não vai adiantar o sujeito fazer um marketing perfeito nas redes sociais e não conseguir dar conta do recado na hora que o cliente chega, né? Então, a mentira ela é insustentável. Em algum ponto ela vai acabar falhando. E por isso o compliance deve trabalhar e evitar que isso aconteça. Também é um inimigo dos interesses individuais. É importante que se observe o escritório, entendeu? A pessoa jurídica, a estrutura e a saúde do escritório. E falando de estrutura e saúde do escritório, não se fala só do sócio ou da saúde financeira do sócio ou dos donos do escritório, mas de todos aqueles que ali coexistem. E, por fim, o compliance é um inimigo do declínio. Ele é um instrumento para desenvolvimento e crescimento. Pode passar, por gentileza? E aqui são alguns pontos que eu achei interessante observar para que cada um possa fazer o exercício no seu escritório. Eu sempre falo para os meus clientes que eles devem tirar um tempo durante a semana, durante o mês, para organizar a casa, para cuidar do seu administrativo e verificar como as coisas estão crescendo. Para você crescer de uma forma saudável e um dia atingir milhões, ou não só valor propriamente dito, mas um reconhecimento, ou então qualquer que seja o teu objetivo, você vai precisar fazer isso de forma coordenada. E quem começa certo, não que vá terminar errado, mas tem mais chance de terminar certo e, inclusive, tem a facilidade de não perder tempo, de não desviar tempo e atenção. Então, é essencial que o advogado ele observe como está a relação com o seu sócio. Está adequadamente regularizada, contrato social, você tem um bom relacionamento com o sócio, da mesma forma os colaboradores. Você está observando, por exemplo, a CLT, o estagiário, ele está limitado e dentro do que a regra, trabalhando na jornada que é estabelecida para ele. Fornecedores de papelaria e de diversas outras coisas para o escritório, os clientes também, como eu disse, como é teu relacionamento com o cliente? Existe uma frase antiga que diz que mais importante do que fazer novos clientes é manter os bons clientes, né? E a doutora mencionou isso também. Então, esporadicamente, você está informando, nós advogados, nós estamos acostumados
a morosidade do judiciário. Então, pode passar um ano, às vezes, um processo parado, ou nós recebendo intimações simples de movimento, push simples de movimentação. Para nós é absolutamente comum, mas nós temos que entender que para nós é um processo em 10 mil. Para os clientes, e muitas vezes é o único ou o processo da vida deles, e é assim que nós temos que conduzir. Nós temos que cuidar para não alcançar aquele trabalho mecânico e desumano que muitas vezes o próprio judiciário impõe, certo? Esquecendo que aquele processo é uma vida, tem várias vidas e várias pessoas envolvidas. Da mesma forma, investidores, vamos supor que você queira ampliar seu escritório e chamar um investidor, chamar um sócio aí para participar. Você tem estrutura, você tem credibilidade, você tem instrumentos para isso, você vai conseguir atrair esse colega advogado para trabalhar contigo, e também é indispensável observar a relação com os agentes públicos. Os alvarás que você precisa para funcionamento, o recolhimento dos impostos necessários. E aí, sobre os impostos, é bem interessante mencionar. Você ficar sonegando imposto, você tá criando uma mentira, que ela não vai ser sustentável, porque em algum momento esse dinheiro vai ter que aparecer. Então, são detalhes em vários pontos, em vários momentos, desses relacionamentos que você precisa estudar de acordo com o teu escritório, com a tua rotina, com a tua vivência. E aí, quais são as providências interessantes para iniciar, pelo menos, o compliance ou uma boa governança? São orientações normativas, alinhamento à legislação aplicável, ferramentas preventivas adequadas, gestão de processos e sistema de informação. Bom, por fim, pode passar, doutora, por favor. Quais são os benefícios das boas práticas de governança corporativa e também do compliance? É o desenvolvimento de uma companhia ou de um escritório saudável, que além de otimizar o ambiente e a operação dele, torna-os sustentáveis, gera vantagens no mercado e, consequentemente, o crescimento da organização e de seus interessados. Eu repito, quando eu falei organização, eu nunca falei só do seu gestor, só do seu sócio ou só dos seus acionistas, mas de todos os interessados. Então, você tem vantagem competitiva entre os seus concorrentes. Se você tem qualidade no teu serviço, se você tem transparência, se você tem um marketing bom, uma imagem boa, credibilidade, a pessoa que está precisando vai contratar, certo? Da mesma forma, em relação aos investidores, a atração de investidores, eu faço referência a novos sócios em um escritório. A prevenção de problemas também é espetacular, porque ela otimiza o tempo. Você deixa de desperdiçar tempo arrumando coisas, resolvendo problemas, gastando energia, fazendo recursos. É muito mais fácil você parar no sinal vermelho para não tomar uma multa, do que depois ter que recorrer, porque tu vai gastar não só tempo, como dinheiro para isso. Então, você tem o aumento da credibilidade, a melhoria da eficiência do teu trabalho e também da forma que o ambiente flui, o aumento da governança, depois que você coloca a tua equipe instruções, normas, processos, você percebe que aqueles que vão vindo depois, eles vão assimilando muito mais fácil, porque todo o grupo já está preparado para isso e acostumado com a governança. Solidificação da cultura organizacional, a sustentabilidade, como eu já falei, e a correção efetiva dos problemas ou dos erros que existiam anteriormente. Pode passar, doutora? E esse slide é a maior prova da falta de marketing. Eu não tenho QR Code, eu não tomei esse cuidado. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e o compartilhamento da doutora Lisandra, o convite da doutora Tatiana, a atenção dos colegas. Espero que tenha sido... Eu tentei ser bem simples porque queria que fosse algo mais íntimo entre colegas. Espero que tenha atingido o objetivo e que acrescente algo.
Foi ótimo, doutor. Muito obrigada pela parceria, por dividir essa organização do evento junto comigo. Eu vou, antes de passar a palavra para o doutor Rodrigo Verdelli, que vai fazer o fechamento, nosso moderador, e passar para as perguntas, quem não quiser abrir câmera e fazer a pergunta com o microfone direto, pode mandar pelo chat que eu faço a leitura, tá? Aproveita esse momentinho final, aqui onde a gente vai fazer o fechamento para já ir mandando as perguntas, tá bom? Vou passar então a palavra para o doutor Rodrigo Verdelli, que é meu colega de comissão. Doutor Rodrigo. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou parar aqui o compartilhamento. Tá bom. Doutor Vinícius, não se preocupe. Seu marketing está ótimo. Bom é o meu, que nem tenho nada para apresentar. Eu só vou falar. Então, vai ser um marketing boca a boca, o meu, vamos dizer assim. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a doutora Tatiana, né, pelo convite para ser moderador. Posso dizer que a gente iniciou a comissão com o pé direito, doutora, porque foram duas grandes apresentações da doutora Lisandra e do doutor Vinícius, que nos trouxeram conteúdo que vale ouro. Vale ouro. Se a gente pegar o conteúdo e transformar ele na nossa realidade, ele vale muito, né? Antes de entrar, então, nas considerações finais, que vão ser bem rápidas, eu só vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 18 anos de experiência, né? Como desses 18 anos de experiência de formado, vamos dizer assim, 15 anos como gestor jurídico numa empresa de construção civil em São Paulo. E nesse período atuei como gestor na área de contratos e relações trabalhistas, e nos últimos 6 anos sendo compliance ou governance officer, né? Que é a nova nomenclatura aí que se dá para esse tipo de profissional, né? E agora em Balneário, eu estou há 2 anos em Balneário, eu sou sócio fundador do escritório, que é o Verdelli Advogados, tá? Bom, como eu disse, foram 2 aulas que trouxeram conteúdo de extrema importância para o momento atual dessa advocacia 4.0, para não dizer 5.0 já, né? Avançando aí no tempo, né? E iniciando ali com a palestra da doutora Lisandra, a gente vai entender basicamente o seguinte: marketing jurídico é um processo de relacionamento, né? Porque ele é um processo de relacionamento e que você vai construir nesse processo uma credibilidade. E com essa credibilidade você cria uma vantagem competitiva, né? É muito interessante a gente notar que à medida que eu consigo aparecer ao mercado em razão do meu trabalho, buscando essa credibilidade, eu vou me diferenciando na concorrência, né? Mas vou, ao mesmo tempo, dando visibilidade ao meu trabalho. E, ao dar visibilidade ao meu trabalho, eu abro portas do escritório para que o cliente me olhe. E olhe para dentro do escritório, que é aí que entra, passa a ser muito importante a questão da governança e do compliance, né? À medida que eu autorizo, quando eu busco essa visibilidade, dou essa visibilidade, consigo essa visibilidade, eu autorizo o meu cliente a olhar para dentro do meu escritório. E ele quer, para que ele tenha credibilidade, ele quer uma segurança de que aquele escritório está passando para ele, vendendo a ele exatamente aquilo que ele é, né? Então, é muito importante o marketing, mas o marketing abre essa porta para a governança. E aí a gente entra fica tão notório que marketing e compliance eles vão se entrelaçando quando a gente trata de sistema de gestão de escritório de advocacia, né? E desse entrelaçamento surge, necessariamente tem que surgir uma transparência, tanto naquilo que eu falo, tanto naquilo que eu sou. É muito importante ter essa transparência e essa
coesão entre os dois institutos, né? E aí você tem uma sociedade de advogados orientada por uma estrutura de governança corporativa, ela tende a ter melhorar o seu desempenho financeiro e organizacional, isso o Dr. Vinícius passou muito bem, e isso vai, obviamente, vai trazer redução de custo, aumento de eficiência operacional, um alinhamento na tomada de decisões, pode ser alinhamento de tomada de decisões comigo mesmo, né? Porque eu posso ter uma sociedade unipessoal, mas, como o Dr. Vinícius disse, se eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para planejamento, que aí entra o que a doutora Lisandra falou, né? Não adianta nada eu ter tudo isso, todos esses, observar todos os pilares, se eu não tiver um planejamento de como colocar em prática todas essas informações que eu tenho, né? Então, quanto maior esse entrelaçamento, maior é a transparência e maior serão os padrões éticos do mercado, porque a ética é aquilo que eu passo para os outros, né? Então, eu vou ter um padrão ético no mercado importantíssimo, e aí eu vou estar necessariamente em compliance, né? Porque se estar em compliance e agir como as regras, à medida que eu passo isso de uma maneira transparente, eu automaticamente estou dentro dessas regras, né? Então, em resumo, né, vamos dizer assim, o marketing é um meio da governança, mas também ele é o fim, pois quando você fideliza o cliente, depende de um escritório pautado nessas práticas boas práticas de governança, né, e compliance. Então, é muito interessante isso, que o marketing ele te conduz, mas também ele é um fim em si mesmo quando se trata de compliance, porque ele mostra o que você realmente é. Porque se o marketing estiver em dissonância com o compliance, você não chega a lugar nenhum. Tá? Então, para finalizar, a gente pode dizer que o marketing, nesse processo de marketing, ele tem um começo, um meio, mas nunca vai ter um final, né? Por isso que, como a doutora Lisandra colocou, dentro dos 7 pilares, você nota que esses 7 pilares são muito dinâmicos e fazem parte de um processo. Exatamente. Você melhora, aperfeiçoa, você pode até interromper, mas você volta o processo quando lhe é conveniente, né? E no compliance, a mensagem que fica eu trago uma frase do William Deming. William Deming ele é um dos principais nomes quando se trata de qualidade, qualidade, controle de qualidade de tudo que a gente faz. E ele fala o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, o compliance é isso. Ou você tem que saber as regras, você tem que medir o que está acontecendo para dentro do teu escritório, e aí, quando você mede o que está acontecendo dentro do teu escritório, você sabe exatamente o que está acontecendo fora dele também, como as pessoas enxergam ele, né? Então, assim, acho que o recado foi muito legal, muito bacana, e eu deixo agora um convite para todos que façam parte da nossa comissão, façam parte a gente está iniciando os trabalhos, mas iniciando trabalhos com o pé direito, e tenho certeza que a doutora Tatiana vai continuar tendo muito sucesso na condução da nossa comissão. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Rodrigo. Vou dar uma olhadinha aqui no chat se alguém mandou pergunta para poder ler também. Tem parabenizações a todos os envolvidos. Excelente evento. Só felicitações. Vou perguntar se alguém quer abrir a câmera ou só o áudio para fazer alguma pergunta para os palestrantes agora. Acho que não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro.
Eu vou perguntar para o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, no código de ética, um bom caminho para tudo isso é um bom código de ética do escritório, né? Você acredita que seja interessante? Eu olhei em vários escritórios antes para ter essa noção e confesso que eu não encontrei e achei estranho. E até, doutor Elisandro, fica à vontade para responder o questionamento. Mas o marketing não seria interessante ser colocado dentro de um código de ética do escritório? E por que eu pergunto isso? Lógico, à medida que você cresce o escritório, você tem mais pessoas. E aí a gestão das pessoas, você não controla as redes sociais dessas pessoas, mas elas podem divulgar coisas do escritório. Seria importante ter regras dentro do escritório para a divulgação desse, vamos dizer, esse marketing não oficial do escritório, né? Será que um código de conduta seria o meio mais adequado para esse tipo de regulamentação? Então, doutor, eu entendo que sim. Eu acredito que algumas regras básicas não precisam nem ser regras, mas conselhos, sugestões do tipo pegar leve nas redes sociais com relação a algum tipo de postagem e assunto é interessante. Mas, óbvio, nada que afete a liberdade de expressão da pessoa ou alguma vontade dela. Eu penso de uma forma bem simples. Um apontamento sutil. Aliás, quando uma pessoa entra no teu escritório de advocacia, um sócio, associado, colaborador, ele vai entender qual é o espírito, qual é o perfil de cliente que se atende nesse escritório. Se é um perfil mais conservador, se é um perfil mais inovador e ousado, e consequentemente, essas pessoas procuram, muitas vezes, semelhantes ali dentro. Ou também não, né? Porque tem muita gente descolada que quando quer contratar um advogado tem que ser um cara de terno, tem que ser um cara mais tradicional, porque tem cara e jeito de advogado. Mas eu penso que a pessoa a pessoa que está entrando, ela já vai ter uma noção de qual é o perfil ou a identidade do escritório. E aí, eu acredito que num código, num manual, num apontamento simples, seja suficiente para tentar não limitar, mas gerar reflexão, entendeu? Será que essa imagem, essa atitude, ela pode gerar um reflexo no escritório? E, obviamente, sem impedir ou censurar qualquer pessoa. Se a relação não é mais interessante porque está trazendo algo ruim, se desfaz e pronto, se conversa, né, para ver o que é possível fazer, então se desfaz. Mas eu acho essencial que tenha isso pontuado no código ou no manual do escritório. Vou até complementar aqui, também. Posso só fazer uma contribuição? Pode, claro. Só contribuindo aqui com o doutor Vinícius, que ele colocou de uma forma muito, realmente brilhante, e eu concordo com ele, por isso que é importante, que ele até trouxe aqui, se criar uma cultura organizacional. Quando o escritório ele tem essa cultura organizacional enraizada e todos, né, têm consciência a respeito dessa cultura, você consegue já também ir conduzindo as pessoas em como se comportarem aí fora, né, quando não estiverem dentro do escritório. Porque quando essa cultura ela acaba sendo... As pessoas abraçam, elas acabam respirando aquela cultura todos os dias ali dentro. Por isso que eu falo dos valores do escritório, entender quais são os seus valores, chamar todos para conversar, para ir passando seus valores, para onde estão indo. As pessoas acabam incorporando aquela cultura, porque passam mais tempo ali convivendo com as pessoas e respirando aquela cultura, que ela começa a se comportar também, sempre pensando, né, na cultura do escritório, nas atitudes dele, né, ou dela aí fora, de como que isso vai implicar na visibilidade do escritório. Porque sim, porque as pessoas que trabalham no seu escritório, elas representam o seu escritório. Então, por isso que também é importante você ter muito claramente quais são os seus valores, os valores do escritório, para que na hora que você vai contratar pessoas, você contrate pessoas que também estejam alinhadas com esses valores e que estejam alinhadas com a cultura organizacional, para que não tenha esse conflito de uma pessoa estar dentro do seu escritório e fora,
ter atitudes que entrem em conflito com aquilo que vocês valorizam dentro do escritório e vai passar uma imagem, né, conflitante com aquilo que vocês pregam. Então, essa questão da cultura e dos valores precisam ser muito bem vividos dentro do escritório, passado para as pessoas, para que não haja nenhum problema. E aí, como ele falou, né, o doutor Vinícius colocou muito bem, você pode ter um código com sugestões, porque sim, as pessoas têm suas redes sociais, elas postam, para elas terem o cuidado de não postarem nada que possa ir, né, ferir a cultura organizacional ou os valores que o escritório preza, porque ela vai ser vista, né? Um cliente pode seguir a rede dela, ela pode ser vista aí na rua, e aí as pessoas associam, né? Perfeito, doutor. O que eu ia complementar também, doutor Vinícius, é a questão da imagem, que a doutora Lisandra também pontuou, que a imagem pessoal do advogado, ela acaba respingando na imagem profissional e, consequentemente, na imagem reputacional do escritório. E a gente não pode esquecer que imagem ela é constituída por 3 pilares, que é a aparência, o comportamento e a comunicação. Então, é importante que os escritórios desenhem isso, eu trabalho diretamente com isso, porque sou consultora de imagem também, desenhem um dress code corporativo, né? Façam isso, até para que a pessoa que vá entrar no escritório já tenha conhecimento de qual é a vestimenta mais adequada, como é que o escritório se comporta. Além disso, a parte de comportamento e comunicação é importante estar dentro do código de ética do escritório, porque a pessoa precisa também saber qual é a linha adotada pelo escritório. Então, ela vai, desde das redes sociais, um capítulo sobre isso, se o escritório incentiva que a pessoa divulgue o escritório nas suas redes, ou apenas após a aprovação do que está sendo postado, que a pessoa entenda que você tem uma rede pública, né? Tem, por exemplo, um Instagram aberto, ela não vai poder postar tudo que ela bem entende, uma vez que ela está dentro do escritório, o escritório tem um código bem definido. Então, super importante, de fato, ter um documento nesse sentido, para que a gente não gere consequências danosas para a imagem do escritório em último grau, né? É isso só que eu queria trazer, que eu trabalho diretamente com isso, então meus clientes são escritórios e eu oriento nesse sentido de fazer um dress code, de fazer dentro do código de ética uma parte ligada às redes sociais e sempre sinalizando um capítulo sobre marketing jurídico, para que todos os colaboradores que estão dentro do escritório, desde a secretária, na área administrativa, do estagiário, do assistente jurídico, até os sócios, né, do escritório, eles possam saber que tem regras a observar quando estiverem publicando em nome do escritório, tá? Mais alguém tem mais alguma pergunta? Giovana queria falar. Giovana, eu tenho... Claro, pode abrir o microfone. Tá? Você não está conseguindo abrir, não? Está desativado? Boa noite, consegue me ouvir? Boa noite. Estamos ouvindo. Então, né, prazer a todos, meu nome é Giovana. Eu peguei pela metade, na verdade, a palestra ali da parte do marketing, mas o compliance eu gostei bastante, até parabéns ao Dr. Vinícius, porque já é um assunto que eu gosto, já pesquiso na área também. Mas a minha pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta, eu queria saber dos doutores, né, dicas práticas para o jovem advogado conseguir aplicar isso e usar isso como uma forma de prospecção de clientes, porque, por exemplo, eu me formei recentemente, eu tenho a minha OAB não faz nem um mês, e a gente tem, né, esses desafios do jovem advogado, de conseguir cliente, de alavancar a mesma carreira na advocacia. Eu queria umas dicas mais práticas e até mesmo considerando muitas vezes a limitação de certos recursos que às vezes a gente acaba não tendo por ser muito jovem e estar iniciando agora. Sim. Não se preocupa que a palestra aqui está sendo gravada. Aí eu vou deixar com a diretoria, né? O doutor Marcos está aqui com a gente presente. A gente vai finalizando, eu vou salvar a gravação, vou passar para a diretoria. Se você precisar, pode pedir, que você vai poder verificar toda a fala da doutora Lisandra. E vou passar a sua pergunta, então, para ela, porque é diretamente ligada à parte dela no evento, né, doutora?
com a palavra, pode Boa passar. noite, Giovana. Obrigada pela sua pergunta aí. Os jovens advogados hoje, pelo contrário, eles estão se usando muito as redes sociais para poder fazer a sua prospecção e construir a sua visibilidade. Como você não conseguiu assistir toda a palestra aqui, eu peço que você assista depois, porque todo esse passo a passo foi o que eu passei ali nos 7 pilares. E aí é importante você entender primeiro, né, como que você quer se posicionar, em qual rede social, ou se é numa rede social, e qual é o tipo de cliente, qual área você quer atuar, ainda você esteja começando na advocacia. Eu sei que no início a gente começa atuando com tudo, mas pegar um carro-chefe, eu sempre oriento jovens advogados, eu estou começando a advocacia e eu ainda não posso dizer não a muita coisa, mas pega aí pelo menos 2 carro-chefes, que é aquilo que você mais gosta, que você quer construir uma visibilidade, e você faz o seu marketing em cima dessas áreas. Embora, né, sem ser pelo marketing, aquilo que vier para você, você vai aceitar, mas o marketing, a forma como você vai construir seu posicionamento, você escolhe pelo menos aí, no máximo 2 áreas como seu carro-chefe, e constrói as estratégias conforme eu expliquei aqui ao longo da palestra. Posso só acrescentar um detalhe? Giovana, é muito interessante tua pergunta, isso daí é muito legal, né? O início da advocacia, ela é muito gostosa, então, eu acredito que se você realmente gosta da advocacia, não vai te custar pegar um fim de semana e buscar conteúdo da doutora Lisandra, que, bom, só os slides que foram passados hoje já são incríveis, já ajuda muito. Questão do compliance ali também, o meu material ele ficou muito superficial, mas tem muito conteúdo na internet sobre isso, com planilhas de como adequar, de como estruturar um escritório. Hoje são várias empresas que oferecem até gratuitamente algumas planilhas iniciais para você entender como é que funciona, o que tu tem que organizar, o que tu tem que observar. Meu Deus, eu vou abrir um escritório, eu tenho que emitir nota fiscal, como é que eu emito, onde é que eu faço a empresa, o que que eu... quem que oferece expede o alvará. Então, são detalhes que você, buscando e, de fato, estudando, você vai conseguir alcançar esse conhecimento que tu deseja. E, obviamente, praticando, né? Eu acredito que a maior fonte de conhecimento da advocacia é a prática, até porque ela está sempre mudando muito. Perfeito, doutor. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, Boa noite a todos. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas não poderia deixar de parabenizar os organizadores, os palestrantes, por esse brilhante evento, pela palestra, que foi muito profícua, muito boa. Acompanhei do início até o fim, né? E realmente estão de parabéns. Conforme eu mencionei ali, doutora Elisandra, doutor Vinícius, doutora Tatiana, doutor Rodrigo, enfim, todos que de alguma maneira contribuíram. E a Giovana ali, ela comentou sobre a maneira de captar clientes, geralmente nas entregas de credenciais que nós temos quinzenalmente. Eu sempre falo isso especialmente aos jovens advogados que estão recebendo as carteiras, né? Que a melhor forma que tem é você focar, que é justamente o que o Vinícius e a Lisandra, aliás, o doutor Vinícius e a doutora Lisandra acabaram de comentar agora, né? E que é focar em uma área, porque a partir do momento que você foca em uma área, você se especializa naquilo, assim como a doutora Lisandra optou pelo marketing jurídico, hoje ela já é uma autoridade nessa área. Doutor Vinícius, da mesma forma, segue o segmento do direito empresarial no ramo ali de compliance. E quanto mais você se aprofundar, mais você estudar essa área, mais você vai ter sucesso, Giovana. Então, é algo assim que a advocacia ela é muito especializada, cada vez mais. E, se não me falha a memória, foi o doutor Vinícius que mencionou, que realmente no começo a gente acaba fazendo de tudo um pouco, mas não é o melhor caminho.
O ideal, se tiver um suporte financeiro, o ideal é focar em uma área e ser referência nessa área. E é isso. E, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, doutor. E verdade, a gente Obrigada, só doutor consegue Marcos. excelência E, por naquilo favor, que a gente não já é chame de bom, doutora né? Elisandra. Então, naquilo que a gente tem afinidade, no que a gente é bom, é muito mais fácil a gente conseguir excelência do que a gente sair meio que atirando para tudo quanto é lado e às vezes perdendo tempo, energia em alguma área que a gente não é tão bom, não domina tanto o assunto e deixando de se especializar em algo que a gente já sabe que a gente é bom. Eu quero agradecer de novo aos palestrantes, ao moderador, pela ajuda, pelo apoio na organização da diretoria da OAB. E agradecer aos presentes por ficarem conosco até agora. Nós já são 21 horas agora. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Fico aberta aqui, se alguém quiser entrar em contato depois da palestra, para pedir a palestra, eu vou enviar para a diretoria. Meus contatos eu deixei no início também da palestra, mas me procurem pelas redes sociais, Tatiana Cotrim. Eu deixei o arroba, né, @tt_cotrim no Instagram, vocês podem me mandar direct por lá para solicitar qualquer informação, tirar qualquer dúvida ou saber sobre os próximos eventos da Comissão de Marketing e Publicidade. Querendo também participar da comissão, estamos de portas abertas, como o doutor Rodrigo falou, sejam muito bem-vindos. É um tema que nós adoramos debater e trazer e poder contribuir cada vez mais para a advocacia. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos e bom descanso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.